Então, quando surgiu esse convite para fazer a mesma coisa, porém em outro lugar, em outro contexto, em outra cultura, eu aceitei. Sim, eu já fui pastor de jovens de uma igreja americana nos Estados Unidos. Mas deixa eu contar como é que essa história aconteceu. Quando eu estava com a banda, fui convidado a visitar algumas igrejas nos Estados Unidos. E nesse processo da viagem, eu visitei novamente uma igreja que eu frequentava quando era adolescente, quando eu morei lá em San Diego durante o intercâmbio. E o pastor de jovens, a gente ficou muito amigo, que era um pastor novo. E, resumindo, ele me convidou, perguntando se eu não queria trabalhar lá no departamento de jovens da igreja. Era a resposta que eu precisava e fazia total sentido naquele momento vestir essa roupa. Fizemos todo o processo, peguei o visto, fui morar nos Estados Unidos. Antes disso, eu já trabalhava com adolescentes na igreja que eu frequentava em Curitiba, quando eu era mais novo. Tô falando do ano 2007, 2008, por aí. E nesse processo, trabalhar na igreja foi uma experiência muito transformadora para mim. Porque, apesar de hoje ter um tom muito político quando a gente fala de igreja, na época era um outro contexto de Brasil e também era um outro lugar para mim. Porque foi através da igreja e trabalhar na igreja com pessoas que eu entendi a nossa humanidade compartilhada. Porque quando você trabalha numa igreja e você tem como responsabilidade naquele contexto de aconselhar uma mãe que acabou de perder um filho, por exemplo. Ou então, de outra cena que me lembro, um pai tinha morrido e ele estava sendo velado na igreja. E o filho chegou pro pai no caixão, querendo mostrar a prova, porque ele tinha tirado uma nota boa. São momentos tão profundos e tão sensíveis da nossa humanidade compartilhada que eu tive o privilégio de poder estar num lugar de aconselhar, de oferecer suporte, e que me transformou profundamente. Então, quando surgiu esse convite para fazer a mesma coisa, porém em outro lugar, em outro contexto, em outra cultura, eu aceitei. E foi uma experiência transformadora também, porque era um outro contexto onde os jovens que eu trabalhava eram jovens de qualidade, de classe alta média, e que tinham desafios muito peculiares. Era um momento que o mundo estava passando por várias transformações, com o surgimento, por exemplo, das redes sociais, e ajudá-los a navegar a vida foi um aprendizado para mim. Eu acredito que eu gerei valor para eles também, mas para mim foi o principal. Foi uma época maravilhosa, estava indo tudo muito bem, como sempre, até que chegou um momento onde o pastor da igreja falou que estava reorganizando todo o departamento estudantil. E nessa reorganização, eu ia ter que ir embora. Falei, cara, o que eu faço? Eu tô aqui morando nos Estados Unidos, não sentia que era hora de voltar pro Brasil ainda. Tinha uma outra igreja no Azerbaijão que eu tinha entrado em contato, que queria me contratar. Sim, eu quase fui pastor de jovens no Azerbaijão. Não rolou, porque um dia eu tava no Twitter e nesse momento de o que eu faço da minha vida, uma pessoa que eu seguia recomendou um livro. E eu, honestamente, eu só comprei o livro sem ler muito. Achei interessante, eu conheci a pessoa que tinha recomendado. E quando eu li esse livro, aí veio mais um novo momento de transformação. Por quê? Porque chegou novamente uma hora de vestir uma outra roupa. E essa roupa foi mais transformadora ainda. Mas essa também é um assunto para o próximo vídeo.